Louvado seja o Senhor. Abra a tua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 2. Irmãos, eu quero pensar com você hoje o que Deus quer de mim onde estou. Mas eu quero agora mudar esse título para que você pense um pouco sobre o que Deus quer de mim em Araguaína. Você pode repetir isso? O que Deus quer de mim em Araguaína? Vamos repetir juntos? O que Deus quer de mim em Araguaína. Deus tem algo para nós como igreja do Senhor, e Deus tem algo para nós dentro dessa cidade. E o Senhor vai nos revelar isso hoje por meio do texto de Ezequiel, capítulo de número 2. E o texto diz assim: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-los aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque eles são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Pai, ministre ao nosso coração, fale conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, que o Teu Espírito, em nome de Jesus, nesse momento, opere em cada um aqui, e nos desperte para entender e ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Ezequiel é um dos livros mais profundos que a gente vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Mas também é um dos livros mais icônicos, talvez um dos livros mais diferentes que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. Nesse livro de Ezequiel, a gente encontra visões celestiais bem interessantes. Se você olhar o capítulo 1, aí você já vai ver anjos que são rodas, e as rodas andam ao mesmo tempo, e as rodas se entrelaçam, e é uma história bem interessante. Nós vamos encontrar nesse texto mensagens e cenários extraordinários. É no livro de Ezequiel que nós vamos encontrar, por exemplo, o relato do vale de ossos secos, quando o profeta é levado para um vale de ossos secos e Deus ordena para que esses ossos ganhem vida e os ossos começam a ganhar vida. E é em Ezequiel que nós vamos encontrar um tipo de profecia único, um tipo de profecia muito simbólico. Deus usa não apenas as palavras de Ezequiel, mas Deus usa a própria vida de Ezequiel para estar transmitindo a mensagem ao povo. E veja que Ezequiel, ele era um sacerdote. E esse homem estava exilado lá na Babilônia, em uma comunidade judaica. E naquele contexto em que Ezequiel era um sacerdote, naquele contexto em que Ezequiel
estava nessa comunidade babilônica. Deus chama Ezequiel como profeta. Deus chama Ezequiel como profeta ao seu povo. E veja só que o chamado de Ezequiel, ele é muito desafiador. O chamado de Ezequiel, ele é um chamado muito difícil, porque Ezequiel tem que falar para um povo muito difícil. E para a gente entender isso, a gente precisa olhar um pouco para a história de Judá. Se lembrem, meus irmãos, que os últimos reis que passaram por Jerusalém, por Judá, eram reis muito maus. E eram reis que levaram o povo de Judá a uma apostasia. Eram reis que levaram o povo de Judá a adorarem outros deuses. Eram reis tão maus que teve um dos reis que sacrificava, que matava os seus próprios filhos pequenos a um deus chamado Moloque. E essa era a condição do povo de Judá. E a gente vai encontrar no final da história de Judá um rei chamado Josias, que ainda tenta fazer algo diferente no meio do povo, tenta trazer uma restauração espiritual no meio do povo, mas mesmo com essa tentativa de Josias, isso não funciona, porque os filhos de Josias, que foram os 3 últimos reis de Judá, foram reis muito maus, contra o Senhor, que adoraram outros deuses, sacrificaram para outros deuses, matavam os seus filhos em sacrifício a outros deuses. E é nesse contexto que Deus levanta Nabucodonosor, e Nabucodonosor invade Jerusalém, leva vários povos judeus cativos como punição, como castigo de Deus sobre o meio do povo. Mas é interessante, irmãos, que quando o povo de Judá, o povo judeu, sai de Jerusalém, sai da Judéia e vai para a Babilônia, esse povo leva essa herança ruim com eles. O povo leva essa herança de uma rebeldia contra Deus com eles. E lá na Babilônia eles continuam sendo maus. Lá na Babilônia eles continuam não amando ao Senhor. Lá na Babilônia eles continuam revoltados contra o Senhor. Lá na Babilônia eles continuam negando a verdade do Senhor. E é por isso que, se você olhar os versículos 3 e 4, você vai ver como Deus define esse povo. E veja só o que Deus diz nos versos de número 3 e 4. Deus diz assim: filho do homem, Deus está falando para Ezequiel, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel. E olha só quem é esse povo. Esse povo são as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Olha só, essa é a condição do povo. É para esse povo que Ezequiel está sendo chamado a pregar. É para esse povo que Ezequiel está sendo chamado a comunicar. Deus chama esse povo de nação rebelde. Literalmente, aquele povo era um povo que tinha quebrado a aliança com Deus. E a ideia de rebeldia aqui é uma ideia de inimizade. Era um povo que era inimigo de Deus. Era um povo inimigo de Deus. Mas Deus ainda vai falar que esse povo é um povo de mente fechada. E talvez, dependendo da tradução que você está aí, você vai ler que é um povo obstinado. Literalmente, é um povo que não se volta para Deus. É um povo endurecido. O comportamento do povo demonstrava isso. As atitudes do povo demonstravam que eles não queriam saber de Deus. E Deus ainda vai dizer que aquele povo é um povo de coração endurecido. Que aquele povo é um povo com coração endurecido. Talvez na tua tradução possa estar escrito rebelde. E a ideia é que o interior do povo estava tão mal. Os sentimentos, a vontade, a vida interior daquele povo era tão ruim que eles não queriam saber da voz de Deus. Eles não eram mais sensíveis à voz de Deus.
Eles não mais escutavam a voz de Deus no coração deles. É por isso que em Ezequiel, uma das profecias mais tremendas que nós vamos encontrar em Ezequiel, é quando Deus vai prometer por meio do profeta, dizendo assim: olha, eu vou tirar do meu povo um coração de pedra, e eu vou dar um coração de carne. Eu vou tirar desse povo um coração que está endurecido, e vou dar a esse povo um coração sensível à minha voz. Então veja, irmãos, que aqui nós temos um desafio incrível para Ezequiel. Ezequiel está tendo que pregar, Ezequiel está sendo enviado a um povo muito difícil, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esse chamado de Ezequiel é o mesmo chamado de Deus para nós. Quando nós olhamos para Ezequiel, sendo chamado por Deus diante desse contexto, a gente precisa entender que esse é o chamado de Deus para nós, onde nós estamos. Esse é o chamado de Deus para nós na cidade em que estamos. Esse é o chamado de Deus para nós no estado que estamos, na nação que estamos, assim como Deus chama Ezequiel para pregar para um povo difícil, Deus também está nos chamando a pregar para um povo difícil. Porque, irmãos, quando nós olhamos para o nosso tempo, quando nós olhamos para o nosso contexto, quando nós olhamos para o Brasil, quando nós olhamos para o Tocantins, quando nós olhamos para a nossa cidade, quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos entender que o povo também, a sociedade também, o mundo também, se encontra um povo rebelde contra Deus. As pessoas também têm a mente fechada para o Senhor. As pessoas também estão com um coração insensível à voz de Deus. Nós vivemos em um mundo que odeia ao Senhor Jesus e a sua mensagem. E isso acontece exatamente porque as pessoas estão fechadas para o Senhor. O mundo que nós vivemos e a sociedade que nós vivemos, ela se encontra cada vez mais terrível, exatamente porque as pessoas têm se fechado para a voz de Deus. Exatamente porque as pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus. E as pessoas têm se rebelado cada vez mais contra Deus. E perceba que quando nós olhamos para essa circunstância, de uma sociedade de coração endurecido, uma sociedade de mente fechada, uma sociedade obstinada, uma sociedade rebelde contra Deus, o Senhor nos lembra que esse povo está em grande perigo. Porque esse povo de coração fechado, esse povo obstinado, esse povo com a mente endurecida, rebeldes contra Deus, esse povo está caminhando para a perdição eterna. Esse povo está caminhando para a morte eterna. E é interessante porque talvez você diz assim: olha, pastor, beleza, onde eu estou, dá o exemplo do trabalho, lá no meu trabalho, tem gente que de fato não quer saber de Jesus. Olha, lá no meu trabalho, de fato, tem gente que eu não posso falar de Jesus para ele porque ele não gosta. Mas pensa num caba gente boa, é o meu melhor funcionário. Pensa num cara legal, ele ajuda as pessoas e tudo mais. Mas percebe, irmãos, que isso não muda o fato que essa pessoa, por mais gente boa que seja, está indo para o inferno. Porque tem o coração fechado ao Evangelho. Porque tem a mente fechada ao Evangelho. E quando nós olhamos, irmãos, para o nosso tempo, quando nós olhamos para a nossa cidade, quando nós olhamos para as nossas escolas, para as nossas universidades, quando nós olhamos para as nossas empresas, nós precisamos perceber, irmãos, que o mundo se encontra assim. É um mundo que se encontra com os olhos fechados ao Evangelho. É um mundo que se encontra com o coração fechado, com o coração obstinado, com o coração endurecido. Um mundo rebelde contra Deus, que não quer saber de Deus, que não quer saber de Jesus. E perceba que quando nós nos encontramos diante desse contexto,
Deus tem um chamado para nós. Perceba aquilo que eu estou dizendo, e embora eu use a expressão mundo, eu quero que você perceba que essa é a realidade da nossa cidade. Araguaína está cheia de gente, de coração fechado, de coração endurecido, de mente endurecida, de gente rebelde contra Deus. E quando nós olhamos para o nosso contexto, quando nós olhamos para a nossa cidade desse jeito, Deus tem um chamado para nós. Repete comigo: Deus tem um chamado para mim. Esse é um chamado seu, que Deus vai nos trazer hoje. É por isso que eu digo, e eu vou usar muito aqui a primeira pessoa. E qual que é o chamado de Deus para mim? A primeira coisa que eu aprendo, o que é que Deus quer de mim? Primeira coisa, meus irmãos, Deus quer me encher do Espírito Santo. O versículo 1 e 2 diz assim: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé, e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito, e aqui é o Espírito Santo, o Espírito entrou em mim. Veja, irmãos, que aqui a gente percebe que desde o início do chamado do profeta Ezequiel, ele vai ser adentrado nele o Espírito Santo. Ele vai ser inundado pela presença do Espírito Santo. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que aqui há algo interessante que acontece nesse texto. Se você perceber, Deus vai chamar Ezequiel de filho do homem. Preste atenção nisso. Deus inicia chamando Ezequiel assim, filho do homem. E nesse contexto, dirigido a Ezequiel, filho do homem quer dizer ser humano, só isso. É a única coisa que Deus está dizendo para Ezequiel. Você é um homem, você é um ser humano, simples assim. Mas é interessante que depois que Deus chama Ezequiel de um ser humano comum, como qualquer outro, o texto vai dizer que o Espírito entra em Ezequiel. Sabe, irmãos, a missão de Ezequiel seria muito difícil. A missão de Ezequiel seria muito árdua, trabalhosa, assim como é a nossa missão, assim como é a nossa tarefa missionária, assim como é a nossa tarefa de evangelização. Mas é interessante, irmãos, que nessa missão, Deus não chama ninguém especial, ninguém um super-humano, não. Deus chama um ser humano comum. É por isso que Deus diz, Ezequiel, filho do homem. Irmãos, e nós precisamos aprender uma coisa importante. Para cumprir essa missão de Deus, Deus não precisa de superes humanos. Deus não precisa de gente super inteligente. Deus não precisa de gente que seja especial, gente que tenha muito dinheiro, gente que tenha muita influência, gente que faça isso ou faça aquilo outro de maneira diferente. Deus não precisa disso. A única coisa que Deus requer para que essa missão seja cumprida é gente, ser humano que está disposto a se encher do Espírito Santo para cumprir a missão. É a única coisa que Deus exige, irmãos. Coisa interessante. Veja, irmãos, Deus não está chamando Ezequiel porque ele é sacerdote. Não. Até porque quando nós olhamos para a história das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus vai usando um bocado de gente insignificante para cumprir a sua missão. Um dos maiores líderes da história de Israel, chamado Moisés, ele estava cuidando de gado, e quando Deus vai chamá-lo, Moisés ainda vai dizer, olha, eu sou gago, eu não sei falar, eu tenho dificuldade na fala. Deus não está querendo, gente, pessoas que são assim, uau, que a gente olha para ela e diz, nossa, que pessoa diferente. Não, Deus quer usar a mim e a você, seres humanos normais,
com trabalhos normais, com o trabalho no dia a dia, com a família normal, e Deus quer nos encher do Espírito Santo dele, para que a gente vá a esta cidade e a gente fale de Jesus para o povo dessa cidade. E a gente precisa aprender isso, irmãos. O que Deus usa para que sua palavra seja propagada são seres humanos cheios do Espírito Santo. Então, se você é humano, quem é um ser humano aqui? Só para eu confirmar. Bom, tem um bocado que não levantou a mão, mas eu sei que você é ser humano também, todos nós somos. E a única coisa que Deus quer de nós é que nós, como seres humanos normais, sejamos cheios do Espírito Santo, para que a gente possa cumprir a missão de Deus nesta cidade. Nós precisamos entender isso, irmãos. E quando eu olho para isso, eu aprendo, queridos, eu quero chamar a sua atenção, porque talvez você diga assim: olha, eu estou com um bocado de limitação, olha, eu não consigo fazer essas coisas todas não, de pregar o evangelho, de fazer isso, fazer aquilo outro, eu sou alguém muito limitado. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que você pode fazer é muito pequeno, o que eu posso fazer nessa cidade é muito pequeno, mas o que Deus pode fazer através de nós é grandioso. Amém, meus irmãos? É grandioso, e é por isso que a primeira coisa que Deus quer fazer é nos encher do Espírito Santo. É por isso que não existe desculpa para que nós não sejamos usados por Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com as desculpas que nós inventamos, que a gente fala, né? Não, eu não posso trabalhar por conta disso. Não, eu não posso liderar um pequeno grupo por conta disso. Não, eu não posso evangelizar porque meu tempo é muito corrido. Por causa disso, daquilo outro, eu não sei falar, eu não tenho conhecimento, irmãos. A gente precisa parar de evitar as desculpas e nos dispor a sermos cheios do Espírito Santo. Segunda coisa que Deus requer de nós, queridos: Deus quer que eu comunique a sua palavra. Entenda isso. Nessa cidade, Deus está te chamando hoje para que você comunique a palavra dele. Entenda isso. Deus está te chamando hoje para que você comunique a palavra dele em Araguaína. O versículo de número 4 e 5 vai dizer o seguinte: final do verso 4, segunda parte diz: eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. E no versículo de número 7, Deus vai dizer assim: você lhes dirá as minhas palavras. Você vai falar para esse povo as minhas palavras. Olha que coisa interessante. Deus levanta Ezequiel e Deus envia Ezequiel com uma mensagem muito clara, irmãos. O que Ezequiel deveria falar àquelas pessoas era unicamente a mensagem do Senhor. Deus está nos chamando para irmos para esta cidade falar unicamente a mensagem do Senhor. E eu quero chamar sua atenção para algo. Ezequiel não tinha autoridade para mudar a palavra do Senhor. Ezequiel não tinha autoridade para falar outra coisa. Se você ver o versículo 9 e 10, o texto vai dizer assim: então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E esse livro então se desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Perceba, o rolo estava completo, estava tudo escrito. Ezequiel não poderia acrescentar nada, Ezequiel não podia tirar nada. E é interessante, meus irmãos, porque a mensagem que Ezequiel ia dar era uma mensagem dura. Porque o versículo 10 vai dizer que no rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Mensagem dura. Não era uma mensagem fácil, não. E veja só que Deus chama Ezequiel para comunicar essa palavra, unicamente a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo
onde está cheio de gente querendo mudar a palavra do Senhor, onde está cheio de gente querendo adulterar a palavra do Senhor, querendo mudar o evangelho do Senhor, pessoas que querem dizer assim, não, eu quero fazer com que a palavra de Deus seja mais aceita nesse tempo, pessoas que dizem assim, não, essa palavra está muito atrasada, nós precisamos atualizar isso aí, nós precisamos mudar isso aí. Gente que diz assim, olha, não, se a gente pregar isso aqui do jeito que está, é muito duro, é muito difícil, o povo não vai gostar, o povo não vai aceitar, nós não podemos pregar isso, a gente tem que pregar um negócio mais light, a gente tem que mudar, e está cheio de gente, está cheio de igreja fazendo isso, mas percebe, irmãos, que quando Deus nos levanta para comunicar a palavra dele nessa cidade, Deus não nos dá autoridade para mudar a palavra dele. A palavra é dele, não nós. Deus não nos dá autoridade para mudar. Veja só que Deus nos chama para neste tempo, para nesta cidade, sairmos e pregarmos o Evangelho. O Evangelho que fala sobre criação, queda e redenção. Você quer resumir o Evangelho em 3 pontos? Você resume em criação, queda e redenção. É isso que nós devemos ensinar para as pessoas. Que Deus cria a humanidade. Deus é o Criador, mas essa humanidade se rebela contra Deus. Essa humanidade peca contra Deus. Essa humanidade está em inimizade com Deus, só porque essa mesma humanidade que é criada por Deus e que agora peca contra Deus, encontra a solução de salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Criação, queda e redenção. Deus cria, a humanidade cai e Deus resolve esse problema em Cristo Jesus. Deus salva a humanidade em Cristo Jesus. E sabe o que é interessante, eu volto a dizer? É que vai ter muita gente que vai dizer o seguinte, pastor, não dá para pregar isso nesse tempo, né? O tempo onde nós temos algo chamado de politicamente correto. Tem gente que vai dizer assim, pastor, a Bíblia é politicamente incorreta, não dá para pregar esse negócio, as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão aceitar. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo o seguinte, vocês vão, e vocês vão pregar a palavra, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Deus não está nos chamando, irmãos, para ficar preocupado se o povo vai aceitar ou não. Deus não está nos chamando para ficar preocupado se as pessoas vão abraçar ou não. Deus não está nos chamando para ficar preocupado se vai fazer efeito ou não. Deus está nos chamando para pregar. O resultado é tarefa dele. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo. Veja, irmãos, Deus não está nos mandando ir às pessoas e mudar o coração de ninguém. Deus não está nos mandando ir às pessoas e tentar com o nosso argumento convencer as pessoas do Evangelho. Não. Deus está nos mandando ir às pessoas, nos relacionarmos com as pessoas, falarmos de Jesus para as pessoas, mostrarmos Jesus através da nossa fala e através do nosso comportamento, quer elas ouçam, quer deixem de ouvir. Talvez você diga assim, não pastor, mas eu estou há tanto tempo pregando, e eu converso com gente, eu chamo gente, as pessoas me ignoram, as pessoas, quando eu falo disso, as pessoas me rejeitam. Meu irmão, a tua missão é falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É o que Jesus está dizendo, é o que Deus está dizendo para Ezequiel. Você está indo para um povo de coração rebelde, e porque eles são rebeldes, eles vão rejeitar a minha palavra, mas você vai falar, independentemente, se eles ouçam, se eles não ouçam, você vai falar. E eu quero chamar a sua atenção, queridos, para algo importante. É que, irmãos, não tem como a gente comunicar essa palavra sem relacionamento com essa palavra. Então veja só, Deus está nos chamando a comunicar a sua palavra, mas em primeiro lugar, Deus está nos chamando a nos relacionarmos com essa palavra.
Porque se nós não nos relacionarmos com essa palavra, nós não vamos conseguir comunicar essa palavra. Terceira coisa, queridos, Deus quer me dar ousadia. Terceira coisa que Deus quer de mim aqui em Araguaína. Deus quer me dar ousadia. O versículo de número 7, do versículo de número 6, Deus diz o seguinte: você, filho do homem, você, Ezequiel, você, e aí você coloca o seu nome aí agora, Deus está falando com você. Não tenha medo deles, nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre sarças e espinhos, e more com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Sabe, irmãos, Deus sabia que a missão de Ezequiel era uma missão muito difícil. E Deus nunca nos disse que a missão de fazer discípulos seria uma missão fácil. Perceba, gente, nós estamos indo fazer discípulos, nós estamos indo pregar Jesus para um povo orgulhoso, para um povo que ama mais a si mesmo do que qualquer outra coisa, para um povo que não aceita a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho diz que eles estão errados, para um povo que não quer saber de Jesus. E não pense que isso será uma tarefa fácil. Não pense que isso será um trabalho simples. Fazer discípulos dá trabalho. Eu tenho dito isso para o pessoal dos pequenos grupos. Fazer discípulos dá trabalho. É difícil, requer tempo, requer investimento, requer vida na vida. Mas é interessante, irmãos, que mesmo sendo difícil, o que Deus quer de nós é que nós não tenhamos medo. Olha só que coisa interessante, porque Deus vai dizer assim: Ezequiel, você vai estar no meio de sarças. Pensa na sarça aqui como a orquídea, né? Que você encosta, incomoda, coça, ruim, difícil. Espinhos, machucam. Escorpiões, são venenosos, matam. E Deus está dizendo: eu estou enviando você para o meio desse povo, onde vai ter um trabalho muito difícil. Nós fazemos a nossa missão, gente, preste atenção nisso. Nós fazemos a nossa missão, e nessa missão nós podemos enfrentar espinhos, nós podemos enfrentar dores, nós podemos enfrentar vergonhas, nós podemos enfrentar perseguições. Tem gente que pode tentar contra a nossa vida, porque nós estamos cumprindo a missão de Jesus. Mas veja só que o que Deus quer de nós é que nós não tenhamos medo, mas que nós tenhamos ousadia, que nós tenhamos coragem. A palavra de Deus para nós nesse tempo, a palavra de Deus para nós hoje, quando Deus está nos levantando como igreja e nos enviando a esta cidade para falar as palavras dele, a palavra de Deus para nós é: não tenham medo. Não fiquem com medo de pregar o Evangelho à cidade de Araguaína. Não fiquem com medo de pregar o Evangelho às pessoas de Araguaína. E a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas que vai nos trazer essa coragem, que vai nos trazer essa ousadia. Deus vai nos ensinar em 1 João capítulo 4, versículo 4, que o maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus vai nos dizer que no cumprimento da missão de fazer discípulos, lá em Mateus capítulo 28, Ele estará conosco nessa missão todos os dias. Ele não vai nos abandonar no cumprimento da missão. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes nos dá medo, às vezes nós ficamos com vergonha, às vezes nós não sabemos falar para as pessoas de Jesus, mas queridos, nós precisamos acabar com esse medo, e nós precisamos dar lugar à ousadia que o Espírito Santo nos dá, e ter coragem para falar de Jesus, para as pessoas que estão nessa cidade. Coragem, ousadia. Deus está dizendo: não tenham medo, irmãos. Nós não podemos permitir que o medo nos atrapalhe a pregar a palavra do Senhor.
Nós não podemos permitir que o medo nos atrapalhe em fazer discípulos do Senhor. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais impedem o crescimento do reino de Deus é o medo. E por muitas vezes nós deixamos de comunicar o Evangelho por medo da reação do outro, por medo da punição que pode vir sobre mim, do medo do que pode me acontecer na minha empresa se eu ministrar o Evangelho para alguém. Mas o Senhor está dizendo, não tenham medo, porque lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o texto vai nos dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, para comunicarmos o Evangelho. Amém, meus irmãos? Em último lugar, querido, o que Deus quer da gente nessa cidade? Irmãos, Deus quer que eu faça a diferença nessa cidade. Deus quer que nós, como primeira igreja batista em Araguaína, façamos a diferença na sociedade araguaína. Versículo 8, Deus vai dizer assim para Ezequiel: você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como esse povo. Não seja rebelde como essa gente. Seja diferente desse pessoal. Irmãos, Deus tem uma preocupação que nós sejamos diferentes aqui em Araguaína. Que nós sejamos, e Jesus vai dizer isso no Sermão do Monte, que nós sejamos o sal de Araguaína. O que traz sabor a essa cidade. Que nós sejamos a luz nessa cidade, o que ilumina essa cidade, o que ilumina a vida de pessoas dentro dessa cidade que estão na escuridão do pecado, é o que Jesus quer da gente. E sabe, meus irmãos, uma das coisas que mais tem atrapalhado eu e você pregarmos o Evangelho nesse tempo, uma das coisas que mais tem sido um impedimento da gente pregar o Evangelho com eficácia nesse tempo, é que nós somos muito bons de fala, mas a gente vive pouco o que nós pregamos. Esse é o problema. O problema é que a gente é bom de dizer o que Jesus quer que a gente faça. A gente diz, olha, Jesus quer isso, 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 isso. A gente diz, olha, não pode fazer isso, 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 isso. Mas talvez a gente vive tão pouco do que nós mesmos pregamos. O grande problema, irmãos, é que nós pregamos muito e nós vivemos pouco. Mas talvez mais que isso, o grande problema, talvez, seja que nós ouvimos muito e vivemos pouco. Nós estamos aqui todo domingo ouvindo a mensagem do Evangelho. Nós estamos aqui toda quarta ouvindo a mensagem do Evangelho. Todo sábado ouvindo a mensagem do Evangelho. Todos os cultos nós estamos aqui ouvindo a mensagem do Evangelho. E talvez o grande problema é que a gente ouve demais. A gente fala demais. E a gente faz muito pouco. Eu preguei isso, se eu não me engano, domingo passado ou domingo retrasado, mas eu devo ter falado nos 2 domingos sobre como nós estamos agindo como igreja. Como nós estamos como igreja passando a nossa semana apenas fazendo as nossas atividades. Apenas trabalhando aquilo que nós temos que trabalhar, apenas cumprindo as nossas atividades, tudo bem, legal. E no domingo a gente está vindo para a igreja com a expectativa de que o pastor tenha preparado um bom sermão, para quando ele fizer o apelo, alguém levantar a mão e alguém ser salvo. E quando acontece isso, a gente diz, nossa, que legal, tem gente se convertendo, eu não preciso fazer nada. O pastor prega domingo e aí o pessoal se converte. Paremos com isso, irmãos. Paremos com isso. Porque, queridos, o que Deus está nos chamando a fazer nessa cidade é que durante essa semana nós sejamos profetas nessa cidade. Porque o que Deus está dizendo por meio de Ezequiel é, olha, eu estou levantando vocês, e vocês vão pregar a minha palavra nessa cidade que vocês estão, para que esta cidade saiba que houve um profeta no meio de vocês. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir.
Queridos, nós precisamos arregaçar as nossas mangas, nos levantarmos e começar a trabalhar. Quantas pessoas você está discipulando, meu irmão? Por quantas pessoas você está orando para que essa pessoa seja salva por Jesus? Ou você está apenas esperando que no domingo tenha um bom sermão, para que, fazendo apelo, alguém aceite Jesus? Onde estão os teus frutos? A tua responsabilidade? Deus quer que nós façamos a diferença por meio das nossas ações, irmãos. Pastor Billy Graham diz que nós somos o sermão que o mundo lê. E nós precisamos entender que ao sair daqui, abastecidos da palavra de Deus, Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem algo para você nesta cidade. Deus tem algo para você nesse tempo. E queridos, nós precisamos aprender isso. Queridos, nós precisamos entender que o que Deus quer de nós é que nós sejamos a diferença que essa cidade irá ver nesse tempo. O que Deus quer de nós é que nós preguemos, mas não apenas de boca, mas também com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos no dia a dia. O que Deus quer de nós é que nós preguemos com a autoridade do Espírito, e com a autoridade do Espírito a gente traga um impacto sobre a cidade de Araguaína, vendo pessoas sendo salvas, vendo pessoas sendo libertas, vendo famílias sendo reestruturadas, vendo viciados se libertando, vendo pessoas se convertendo a Jesus, vendo pessoas mudando de vida. Mas para isso Deus está nos chamando, porque Deus está dizendo: esse pessoal é muito duro, esse pessoal tem a mente fechada, e se a gente não se levantar para fazer algo, as pessoas vão continuar morrendo e indo para o inferno. E talvez nós vamos estar esperando como igreja assim: domingo tem que chegar logo para o pastor pregar, para alguém levantar a mão. Queridos, Deus está nos chamando para que nós façamos o nome de Jesus Cristo conhecido nessa cidade. Amém, meus irmãos? E eu não vou usar esse jargão que muitos usam, de que nós vamos ganhar a cidade para Cristo. Eu não sei disso. E eu não vou dizer que Araguaína vai ser do Senhor Jesus, eu também não vou dizer isso. Mas o que eu entendo que as Escrituras me autorizam a dizer é que nós, como igreja, podemos fazer o nome de Jesus conhecido em cada canto dessa cidade. A gente pode pregar o Evangelho em cada canto dessa cidade, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O resultado é com o Senhor. Ele é o dono da obra, a autoridade é dele. Mas nós, como igreja, somos chamados a fazer isso. Nós, como igreja, somos chamados a ministrar isso. E é por isso, meus irmãos, que existem duas coisas que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos à disposição para Ele nos encher do Espírito. Primeira coisa que Deus está falando para você: se ponha à disposição do Espírito, porque eu quero te usar. Se ponha à disposição do Espírito, porque eu quero usar a tua vida. E a segunda coisa que Deus está dizendo é: se ponha à disposição de fazer discípulo, porque eu quero usar a tua vida para fazer discípulo de Jesus. Sabe por quê? Para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos urgentemente desejarmos menos de nós e mais de Jesus. A gente precisa desejar urgentemente que o nome de Cristo seja mais conhecido do que o nosso nome. Nós precisamos desejar urgentemente o que João Batista falou: que ele cresça, que eu diminua. O Senhor está nos levantando essa noite para, como igreja, nós sairmos desse culto e termos coragem, ousadia, cheios do Espírito Santo, a fazer o nome de Jesus conhecido na cidade de Araguaína. Araguaína está precisando de Jesus. É gente demais com coração fechado, é gente demais com mente fechada, é gente demais com coração obstinado, é gente demais morrendo para o inferno. E Jesus está querendo que a igreja dele se levante.
para que a gente faça a diferença. E queridos, o Senhor Jesus tem colocado isso no meu coração. E um dos lugares onde nós temos um coração, um povo, melhor dizendo, de mais gente com coração fechado, um dos lugares onde a gente tem um povo com mais gente obstinado, um povo rebelde contra o Senhor Jesus, são nas nossas escolas, são nas nossas universidades. As nossas universidades e escolas estão cheias de gente que são rebeldes contra o Senhor. Estão cheios de gente que tem um coração fechado ao que o Espírito Santo está fazendo, o que o Espírito Santo fala. E Deus tem colocado no meu coração algo. E Deus diz para mim que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos enviar profetas para as nossas escolas e universidades. E Deus colocou no meu coração um projeto chamado Missionar. Eu falei desse projeto a semana passada. Eu quero chamar o André aqui na frente, porque Deus vai colocando no nosso coração desejos, projetos, e Deus vai levantando o povo dele para fazer. O André, meus irmãos, tu é maior ou menor que o pastor Zimar? Eu sou maior. Maior que o pastor Zimar, e vascaíno também. Irmãos, o André é alguém que já tem atuado e tem trabalhado. Ele tem um trabalho maravilhoso chamado ABIF. Não sei quantos irmãos conhecem, mas a ABIF é a Aliança Bíblica dos Institutos Federais. O André está lá no IFTO. E o André tem sido profeta de Deus lá no IFTO. E quando, irmãos, Deus colocou esse missionário no meu coração, eu falei: Deus, levanta líderes, porque eu não vou comandar isso. Eu preciso de líderes para comandar esse projeto. E Deus manda o André. Queridos, e nós divulgamos na nossa juventude, nós divulgamos nos nossos adolescentes, dizendo: olha, nós estamos com um novo projeto, chamado Missionar. São jovens e adolescentes que vão aceitar o desafio de ir para as escolas e ganhar mais uma pessoa para Jesus na sua escola. E Deus levantou uma galera. Eu quero chamar todo mundo que se inscreveu no Missionário aqui na frente. Todo mundo que se inscreveu no Missionário, pode vir aqui, em nome de Jesus. São profetas que o Senhor está levantando e que vão ser enviados hoje, meus irmãos, para as escolas, que vão ser enviados hoje para as universidades. Toda essa galera que está aqui na frente foram jovens e adolescentes que tomaram uma decisão, que tomaram a atitude de dizer assim: eu vou fazer a diferença lá na minha escola, eu vou fazer a diferença lá na minha universidade, eu vou ganhar alguém para Jesus na minha universidade, eu vou ganhar alguém para Jesus lá na minha escola. E perceba que nós não estamos enviando esse povo aqui para discutir lá na escola. Nós não estamos enviando esse povo para bater boca lá na escola. Nós estamos enviando esse povo para fazer a diferença na vida de alguém, ganhando essa pessoa para Jesus. E nós temos todo um projeto que envolve treinamento e envio. Nós vamos treinar esse pessoal. Treinar porque nas escolas tem um bocado de gente dizendo que toda religião é verdadeira. E nós vamos treinar esse povo. Nas escolas e universidades tem gente dizendo que Deus não existe. Nós vamos treinar esse povo para dizer o porquê que Deus existe, porquê que somente a nossa fé é a fé única e verdadeira. Nas escolas e universidades tem gente dizendo que a verdade é relativa. E nós vamos treinar esse pessoal para dizer o seguinte, para explicar para eles o porquê que a verdade não é relativa. E nós vamos treinar esse povo. Nós temos esse projeto. Mas perceba que esse projeto, mais uma vez, não é querendo que esse povo vá para lá e comece a bater boca e tal e etc. Não, mas é um povo, irmãos, que tem a missão de, na escola onde está, na universidade onde está, tem a tarefa de ganhar uma pessoa para Jesus. Pastor, uma só? Uma. Porque nós entendemos que através dessa primeira pessoa que vai ser ganha para Jesus, outras pessoas vão ser ganhas para Jesus. E nós vamos ter mais gente nesse projeto missionar. E nós vamos, em nome de Jesus, ver a realidade das universidades, das escolas de Araguaína sendo mudadas. Amém, irmãos? Por meio desse povo que é profeta. Nós estamos com esse projeto. Esse projeto não é um projeto meu.
Esse projeto não é um projeto dos pastores. Esse projeto é um projeto de Deus para a primeira igreja batista em Araguaína. Esse é um projeto nosso, irmãos. Nosso. E nós vamos, com a autoridade do Espírito, adentrarmos as escolas. E nós vamos ver vidas sendo salvas para Jesus. Em nome de Jesus. E nós cremos, irmãos, que por meio desse pessoal, nós estamos com essa expectativa. Eu até, quando escrevi o projeto, eu coloquei lá. Nossa expectativa é que o reino de Deus aumente. É que mais vidas sejam batizadas. Nós temos 17 jovens e adolescentes cadastrados nesse projeto. E nós cremos que teremos pelo menos 17 batismos esse ano aqui, por meio desse pessoal, em nome de Jesus. Mas o nosso desejo, irmãos, é que através desse projeto, missionários surjam. Pastores surjam, gente que vai gostar tanto de fazer esse negócio, de pregar o evangelho de Jesus, gente que vai gostar tanto desse negócio, que vai dizer assim: eu quero isso para a minha vida, e eu vou para o campo missionário, eu vou para o ministério pastoral, e eu creio que Deus vai levantar no meio desse povo, amém, meus irmãos? A gente crê nisso. E essa noite, irmãos, nós queremos enviar como igreja esses profetas para as escolas. Nós queremos essa noite enviar cada um deles, gente de coragem, que precisa das nossas orações, para as nossas escolas e para as nossas universidades. Eu quero chamar aqui à frente os nossos diáconos, em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor Elzimar também, em nome de Jesus. Todos os diáconos da igreja. Que nós vamos impor as mãos sobre esse pessoal. E essa noite nós estamos enviando essas pessoas para as nossas escolas. Nós estamos enviando essas pessoas para as nossas universidades. E esses jovens e esses adolescentes vão ser ministrados por Deus. E esses jovens e esses adolescentes farão a diferença onde quer que estejam. Eu vou pedir que vocês se coloquem de joelhos, em nome de Jesus. Os diáconos podem ficar atrás deles. Pastor Elzimar, eu vou pedir que o Senhor ore. Nós vamos impor as mãos sobre eles e vamos enviar esse pessoal. Vamos deixar eles de joelho umas 2 horas. Mas um pouquinho só, aguenta aí orando, porque eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus nesse momento, enquanto eles estão orando aqui por você. Você decide nesta noite entregar a tua vida a Jesus, convidá-lo para ser o teu Salvador e o teu Senhor. Se você quer, levante sua mão onde você está, dizendo: sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou alguém que queira reconciliar-se com o Senhor, levante sua mão agora, dizendo: eu quero fazer a minha reconciliação. Deus abençoe lá atrás. Mais alguém quer fazer a reconciliação com o Senhor agora? Levante sua mão onde você está. Tem alguém aqui que não veio aqui à frente ainda, dizendo: eu quero me tornar membro desta igreja, já estou congregando, mas não sou membro ainda e quero me tornar membro. Tem alguém aqui? Levanta a mão no nome de Jesus também. Agora, ok, Deus abençoe, pode baixar aqui. Mais alguém? Vocês que levantaram a mão, pode vir aqui à frente, por gentileza. Você que levantou a mão lá atrás, aqui também, pode vir. Se mais alguém deseja vir, mesmo não tendo levantado a mão. Opa! Deus abençoe, querida. Oh, meu garoto. Olha, eu aqui em cima fico do teu tamanho. Tem mais alguém que queira, nesse momento, reconciliar com o Senhor ou membro da igreja, entregar a vida a Jesus? A igreja toda pode ficar em pé, por gentileza. Você vai estender tua mão para cá, na direção dessa turma jovem, que Deus vai usar como instrumento dele para a salvação de muitas vidas, porque certamente eles serão apenas instrumentos do Senhor. Estende tua mão para cá, não é para cima, é na direção deles aqui. Pode estender com toda a ousadia, na dependência do Espírito do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora agradecidos pelo teu cuidado gracioso conosco. Cada jovem, adolescente que está aqui ajoelhado nesse momento,
consagrando a vida ao Senhor e oferecendo a vida ao Senhor para ser apenas discípulos do Senhor, fazendo outros discípulos onde eles estiverem, em cada escola, em cada faculdade, em cada lugar onde o Senhor colocou ou vier a colocar cada um deles, que eles sejam fazedores de discípulos e que eles tenham a alegria de fazer, a coragem de fazer, a autoridade dada pelo Senhor para fazer, e que, ó Deus, Tu uses cada um deles e que esses 17 adolescentes e jovens sejam multiplicados por tantos outros 17 ao longo da nossa caminhada como igreja. Pai, também nos alegramos por essas vidas que estão aqui agora no Teu altar, consagrando ou reconsagrando a vida ao Senhor, reconciliando com o Senhor, decidindo tornar-se membros desta igreja. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir pela vida de cada um deles. E eu quero pedir ao Senhor que os ajudes, ó Deus, a focar no Evangelho, na cruz de Cristo, na vida cristã, e como servos do Senhor, discípulos do Senhor, membros desta igreja, também se tornarem ou continuarem sendo fazedores de discípulos. Que toda a igreja que nesse momento está em pé, alegremente estendendo a mão na direção dessa turma que aqui está, que também, Pai, nós nos tornemos a cada dia fazedores de discípulos, e que haja uma multiplicação de discípulos nessa cidade, de tal maneira que experimentemos a alegria de ver uma cidade sendo alcançada pelo Evangelho. Obrigado pela Tua palavra que trabalhou a nossa mente e o nosso coração nessa noite. Que abençoes a vida do pastor Mateus, continues usando o Teu servo, a ele, a Ana Clara, na viagem que farão e naquilo que irão receber para trazer a nós, para que somando a tudo isso, haja mais multiplicação de discípulos neste lugar. Oramos, Pai, na certeza de que o Senhor vai atender as nossas orações, porque cremos no Teu poder gracioso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Podem levantar, precisa de ajuda aí alguém?